Olá, boa tarde, Cissa Geller na área, falando um pouco hoje de ansiedade. Como é que vocês estão aí, tá? De domingo de sol, pelo menos aqui em São Paulo tem bastante sol. Boa tarde, Diesel, tudo bom? Então, vou falar um pouco hoje sobre ansiedade, né? Pequenas ações, pequenas coisas que a gente pode fazer para aliviar a nossa ansiedade, né? Como é que é isso para você? Aliviar um pouco aí da ansiedade. Muito bem, que bom. Então vou falar um pouquinho, né, sobre pequenas coisas que a gente pode fazer para a gente não deixar a ansiedade tomar conta da nossa vida, para a gente não deixar essa ansiedade ficar muito forte. Uma das coisas é a gente desligar um pouco a TV, a gente sair um pouco desse mundo da TV, porque a gente fica meio que bitolado. Então, quanto mais a gente fica na TV, a gente cria uma sensação ruim no nosso corpo, porque a gente começa a absorver muitas informações e a gente não sabe o que fazer com essas informações, a gente fica meio que desesperado, a gente entra aí um pouco em desespero. Então, a ansiedade, muitas vezes, é das coisas que a gente imagina. Eu geralmente falo que 99% das coisas que a gente imagina, né, em tempos de ansiedade, essas coisas elas não acontecem. Então, o que a gente pode fazer? Desliga um pouco a TV, vai fazer outras atividades, vai cuidar de outras atividades para que você possa distrair a cabeça. Você pode usar da respiração. A respiração é um grande aliado, é um grande remédio para te ajudar aí com questões de ansiedade. Eu falo que é um dos melhores remédios e não tem contraindicações e também não tem custo, né? Então você pode sentar durante o seu dia, você pode fazer deitado e você pode começar respirando 1 minuto. É só você respirar bem devagarzinho, deixar o ar sair, o ar entrar bem devagarzinho. Boa tarde, decorações. Então, quando você respira bem devagarzinho, você acaba passando ar, né, para suas células, para o teu corpo, você acaba se acalmando. Boa tarde, Laís do Psicoplus, seja bem-vinda. Então, quando você respira devagarzinho, o que acontece? Você vai transmitir para o teu corpo, para as tuas células, um momento de tranquilidade, né? Que é o que eu gosto de falar com a minha... Vou mostrar aqui. Eu fui lá no consultório, trouxe a minha poltrona do consultório para casa. Então, quando você está ansioso, agitado, desesperado, preocupado com os problemas do mundo, os problemas que você não pode resolver, é como se você fosse como essa garrafinha, você não consegue enxergar nada. E aí, quando você começa a respirar, vai assentando, você vai se acalmando. Então, eu adoro essa garrafinha. Alguns chamam de pote da calma, pote da paz, né? Tem vários nomes. Então, é quando você está agitado, quando você está muito ansioso, olha o que acontece. Você fica muito em ebulição e aí você não consegue pensar, você não consegue raciocinar e aí você deixa a ansiedade de consumir. Então, assim, as dicas que eu vou dar aqui não é que vai resolver toda a sua ansiedade. Para trabalhar a tua ansiedade, boa tarde, Claudineia. Para resolver toda a sua ansiedade, o ideal é que você busque ajuda médica ou psicológica ou psiquiatra, para que você vá trabalhando as suas questões. Boa tarde, Maria. Então, as dicas que eu vou dar é para que você não deixe essa ansiedade virar algo pior e que você consiga manter a calma e se controlar nesse momento aí que nós estamos enfrentando. Então, respirar é um dos melhores remédios. Então, senta ou deita e respira devagarzinho. Ajuda muito, né? Ajuda a gente a retomar as sensações do nosso corpo. Se você não faz isso com frequência, se você tiver numa crise de ansiedade e você for fazer, talvez não dê certo. Porque você precisa ensinar para o teu corpo a se acalmar. E você precisa fazer esse ensinamento para o corpo todos os dias, pelo menos 1 minutinho, tá? Você também precisa descansar o seu cérebro de notícias ruins. Se você liga naqueles canais sanguinários, ou se você
Eu sou sensível, por exemplo, a filmes de terror. Parece que o filme na hora não me impacta muito, mas eu fico meses lembrando do filme, tenho dificuldade para dormir, então eu prefiro evitar. Então, evite notícias que só falem coisas ruins. Evita entrar em desacordos, né? Quem é melhor que quem, político X ou B. Gente, isso não vai levar a nada. Quem que é melhor, né? Palmeiras ou Corinthians, São Paulo ou Santos, né? Fluminense ou Cruzeiro. Brigar por time, brigar independente do que for, né? Eu fiz um comentário hoje no Instagram ontem de uma pessoa e eu não fiz uma crítica, só falei que eu achava que é diferente, né? E a pessoa falou assim, que mal tem? Não tem mal nenhum. Às vezes não adianta você discutir com a pessoa porque ela está num nível de entendimento muito diferente. Por mais que você esteja certo, a discussão vai te deixar mais estressado, com mais ansiedade. Então, às vezes, você simplesmente fala, tudo bem, não vou discutir com você. Mesmo você sabendo que você está certo, que é aquela história, prefiro ser feliz ou ter razão. Às vezes é melhor ser feliz. Então, evite brigar. E essas brigas de eu tenho que provar, não tenho que provar nada para ninguém. Evite noticiários ruins, filmes impactantes. Evite entrar em contato. Não é que você vai acreditar que o mundo é bom, 100% bom e que só tem coisas boas. Não é isso. É que nós estamos num momento muito delicado que se a gente fica muito envolto desses tipos de notícia, a gente acaba ficando numa carga de pressão e de ansiedade muito maior. Eu mesmo, no início da quarentena, eu vi um jornal, acho que foi Jornal Nacional, e eu tive sim um pico de ansiedade. Na hora eu entendi, falei, opa, vou parar com esse tipo de notícias, porque eu não estava preparada para aquilo que eles estavam dizendo, se é verdade ou não, se vai acontecer daquela forma ou não, eu não estava preparada. E aí quando eu ouvi, me deu um pico de ansiedade, o coração acelerou, deu um pouquinho de falta de ar, uma tontura, e eu, opa, peraí. Não preciso disso para mim agora. Então, quanto mais você puder se proteger neste momento, para que você não deixe a ansiedade virar uma fogueira gigante dentro de você, incontrolável, é melhor. Outra dica, busque por informações confiáveis. E honestamente, eu não sei se a gente precisa de mais informações. A gente já sabe o que tem que fazer. Ficar em casa, lavar as mãos, ir ao supermercado de vez em quando, evitar vulco-vulco, evitar multidão. A gente já sabe, eu não sei se a gente precisa se abastecer de mais notícias. A gente já sabe o que fazer, como fazer. Então, cuidado com essas notícias fake news. Outro dia mandaram uma notícia que não tinha nada a ver. E aí você lê e gera sim um pico de ansiedade. Será que eu preciso disso? Então, tudo que você puder fazer para não deixar a ansiedade virar uma fogueira incontrolável é o que te ajuda. Tá? E repetindo, essas dicas que eu estou dando aqui não é dicas para um tratamento de ansiedade. Um tratamento de ansiedade você precisa procurar um psiquiatra ou um psicólogo. São dicas para você aliviar essa tensão deste momento. A Maria está dizendo assim que ela parou de seguir alguém no Instagram para evitar discussões tolas, já que percebeu que a pessoa não entendeu algumas postagens dela e queria misturar psicoterapia com religião. É realmente complicado. Às vezes as pessoas elas não entendem, né, o que a gente está querendo falar. Eu sempre falo que é o ponto de vista. Imagine que você aí está vendo o número 6 e eu daqui estou vendo o número 9. Quem está certo e quem está errado, né? Então muitas vezes é o ponto de vista. O que eu percebo, principalmente no Instagram, nessas coisas de discussão? Às vezes a pessoa interpreta errado o que eu quis dizer e ela leva aquilo como uma grande verdade. Ela começa a me alfinetar, a me xingar, né? Independente de quem está certo ou quem está errado. Então, assim, evite esse tipo de briga porque não vale a pena. A gente se estressa, a gente fica com raiva, a raiva gera cortisol no nosso organismo, que gera estresse e que mantém a gente nesse ciclo ruim, né? Que faz mal tanto para o nosso corpo como para a nossa mente. Então, evite esse tipo de confusão no Instagram. Não tem certo nem errado. E por mais que eu esteja certa e o outro está errado, eu não preciso provar para ele. Eu tenho autoconfiança para saber que o meu posicionamento está certo, está tudo bem. Eu não vou ficar aqui brigando para querer provar para o mundo que eu estou certa. Eu sei que estou certa e isso já me basta, já é o suficiente, né? Ocupe a tua mente. Você pode ocupar a tua mente, você pode fazer coisas
para te ajudar, como um artesanato, uma pintura. Eu já mandei para a galera que faz parte das minhas listas, eu mandei mandalas para pintar com perguntas para se questionar. Então você pode fazer origami, você pode fazer pintura. Sabe aquele artesanato que estava lá no fundo do baú esperando um tempo? Pois é o momento. De repente fazer crochê, tricô. Hoje eu vi umas sapatilhas de crochê super interessantes no Facebook, super diferentes de crochê. Então faça coisas artesanais para ocupar o seu tempo. Então, isso ajuda muito a dar uma reduzida aí no nosso nível de ansiedade. Boa tarde, Viviane. Seja bem-vinda. Manter a distância das pessoas, né? Parece que é meio coisa de louco. Às vezes as pessoas vêm aqui em casa e eu fico lá no portão de longe, né? Então, a gente precisa entender que neste momento, né, gestos de carinho, de afeto, abraço, toque de mão, não é um bom momento. Então, se você for no supermercado, se você for na farmácia, para não te gerar mais ansiedade, fique longe das pessoas. Para que você chegue em casa e consiga tomar banho e se limpar e passar álcool, lavar as mãos e você não se sentir preocupado ou culpado por ter ido e ter encostado em alguém. Você também pode praticar exercícios. Eu vou falar aqui um que eu gosto bastante. Você pode fazer exercício de alongamento. E aí tem muita galera legal no Instagram, no YouTube, no Facebook, dando dicas de alongamento. Tem a galera da físio, tem profissional, tem personal trainer, tem a galera aí da academia dando essas dicas. Então vale a pena você fazer isso. Eu tenho feito um roteirinho que a minha físio me passou, antes de toda essa confusão. Então eu tenho feito esse roteirinho, que é um roteirinho de alongamento. Boa tarde, Alves. Você pode fazer também alguns exercícios de yoga. Yoga, ele é super tranquilo, dependendo do exercício. Tem uma galera muito legal dando vários exercícios de yoga. Se vocês quiserem também dicas, depois me pedem lá no direct, porque eu tenho alguns professores de yoga que fazem aulas que são muito boas. Então você pode fazer alguns pequenos exercícios, não precisa fazer uma série de 20 exercícios. Você pode escolher uns 5 exercícios de yoga. Você pode fazer para relaxar o teu corpo, para entrar mais em contato com o teu corpo, para você pensar em outras coisas e fugir um pouquinho da ansiedade. Você também pode fazer automassagem. Gente, automassagem é tudo de bom. Você pode pegar um creme hidratante, passar nas mãos, você pode fazer massagem nos braços, nos pés. Às vezes você está com o pé dolorido, você está com o pé cansado. Vai lá. Pega um creme hidratante, é muito tranquilo, gente, não tem muito segredo, tá? Não é que você vai fazer uma massagem relaxante, o shiatsu, não é nada disso. Você vai pegar o creme, vai passar na mão e você vai fazendo movimentos circulares, você vai apertando o teu pé. Isso vai dar uma sensação de muita tranquilidade, de muito bem-estar e vai te relaxar. Não é a massagem, não é para você ser o massagista, né? O massoterapeuta profissional. A ideia não é essa. A ideia é que você possa fazer essas pequenas ações para te ajudar a aliviar a sua ansiedade, para que você consiga ter um pouco mais de calma e tranquilidade. Porque neste momento, quando você entra em desespero, você acaba fazendo ou cometendo atos que não te ajudam, só te atrapalha, tá? Pensa também na alimentação, né? Coma bastante frutas, tome bastante água, procure uma alimentação saudável, saladas, né? Evite muitas coisas gordurosas ou coisas que tem muito açúcar, né? Dizem que o açúcar mesmo ele não faz mal, o problema é o açúcar branco refinado e que ele tem muitos componentes químicos, né? Então tenta tomar, né, e comer coisas mais saudáveis, né? Não é que você não possa pedir, mas será que você precisa pedir no almoço e no jantar iFood ou qualquer outra comida? Será que você precisa comer coisas muito calóricas, lanche no almoço, na janta, no café da tarde? Será que precisa ser? Não tenho nada contra o iFood, gente, não é isso. É que às vezes a gente acaba olhando esses cardápios e acaba escolhendo as coisas não tão saudáveis, e aí não é tão bom. Então isso é bom para o corpo, para que a gente mantenha a nossa imunidade em dia, para que a gente tenha um corpo mais saudável e para que a gente não tenha nenhuma questão aí de doenças neste momento de quarentena. Você também pode aprender algo novo para reduzir a sua ansiedade. Se você estiver muito agitado e você não conseguir se concentrar,
vale a pena aquela dica que eu dei lá no início da respiração, né? Então, você pode fazer um curso novo, você pode ler um livro que estava entalhado, você pode baixar um PDF em livro na internet, tem os sites, se eu não me engano, ele chama Lê Livros, se eu não me engano. Dá para você baixar vários livros legais, gratuitos, tanto em PDF como em Pub, se eu não me engano. É uma extensão, boa tarde, Shirley. É uma extensão que você consegue ver lá no Play Livros, né? Para quem tem Android, dá para ver lá no arquivo, no aplicativo Play Livros, então é muito legal. Ler algo, fazer um curso. Eu sei que tem uma variedade de cursos, gente, gigante, né? Dá até para você se perder, igual o Live. Tem 200 mil lives e você não sabe qual que você vê. Escolhe um curso, algo que você quer muito aprender e faça pelo menos todos os dias uma aula, meia hora, ou uma hora, ou 15 minutos. Se você acha que você fica muito estressado fazendo muito tempo, então faz lá 15 minutos de aula, aprende algo novo. E o que você ouviu lá, coloque em prática. Ou no mesmo dia, ou no dia seguinte. Então faz, olá Shirley, boa tarde. Então você coloque em prática algo que você aprendeu no curso. Por que que isso é bom? Porque se você coloca algo em prática, isso vai ficar mais vivo, vai ficar mais fortalecido na sua cabeça e você vai ter mais facilidade de fazer essas coisas, tá? E aí, se você espirra, se você tem alguma sensação, você já fica pensando, né? Será que eu tô com Covid? Será que eu não tô bem? E aí a ansiedade às vezes é tanta que qual que é o seu pensamento? Vou pro médico. Não, gente, só vá pro médico em último caso. Pergunte, faça as verificações. Se você tiver algum médico conhecido, ligue. Não vá no hospital sem a necessidade, só se for de extrema necessidade. E tem uma outra coisa muito importante. Não fique, né? Então, prefira não ficar tomando medicações por conta. Você não é médico. Então, você não pode ficar tomando medicações por conta, porque pode ser que você tome a medicação para uma coisa e piore outra. Então, qualquer dica que eu dei aqui é para te ajudar a aliviar a ansiedade. Todo mundo vai tender a ficar mais ansioso, sim. Primeiro porque as nossas rotinas foram mudadas, foram alteradas. A gente teve essa questão. Segundo, porque a gente tem muita preocupação em relação ao futuro, ninguém sabe como vai ser e não adianta ficar preocupado. Não vai resolver, não tem como resolver. A gente precisa passar por toda essa situação, entender que é um momento difícil e entender que é um momento que a gente vai se superar, a gente vai passar por isso, né? Às vezes mais machucado, às vezes mais fortalecido, mas a gente vai passar. O que a gente não pode é deixar a ansiedade levar a gente para a gente sucumbir pela ansiedade, né? Ficar extremamente agitado, extremamente ansioso, sem dormir, sem comer, sem fazer um monte de coisas porque eu estou ansioso. Então, tentar levar, por mais difícil que seja, uma vida mais tranquila. E aí, se você perceber que todos esses sintomas da ansiedade, eu vou falar alguns: taquicardia, falta de ar, às vezes tontura, às vezes os pensamentos acelerados, pensamento de que vou morrer, o que os outros vão pensar, como é que eu vou pagar as contas. Se você tiver tudo isso muito exacerbado e estiver te prejudicando de fato muito, 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 você precisa buscar sim uma ajuda psiquiatra ou uma ajuda psicológica para que você tenha ferramentas para lidar melhor com isso. A ansiedade ela não tem cura. Eu não posso prometer cura nem para você, nem para ninguém. Nem os médicos podem prometer uma cura de um câncer, por exemplo. Eles vão dar o melhor tratamento e cada corpo reage de um jeito. Ela não tem cura. Ela tem o quê? A partir do momento que você faz terapia, que você faz autoconhecimento a seu respeito, você vai entendendo as crises de ansiedade, você vai entendendo a raiz do problema, o que está te causando ansiedade, e você vai ganhando ferramentas ao longo do processo de terapia para que você consiga lidar melhor com a ansiedade. É como se ela fosse uma fogueira, que quanto mais ansioso você fica, mais álcool você joga e mais grande, não, tô zoando o português, maior ela fica. Quando você faz terapia e você entende o que está acontecendo, por que você está jogando álcool na fogueira, você tem ferramentas para lidar melhor com a ansiedade. É isso que acontece. Então, por isso que eu não posso prometer cura, mas você vai ganhar ferramentas e você vai ter um melhor controle
E eu chamo de autocontrole em relação à ansiedade. Então é isso que os pacientes vão aprendendo. Qual que é o exemplo que eu dou? Imagine que você está com a garganta inflamada e você está sentindo muita dor. Aí você vai lá e toma um remédio para dor. A dor passa por mais ou menos 6 ou 8 horas, dependendo do remédio que você tomou, certo? Só que a garganta continua inflamada. O que está causando a inflamação continua lá, causando a inflamação e logo depois a dor volta. Quando você faz psicoterapia, é como se você estivesse tomando um anti-inflamatório, dependendo do nível da sua infecção, você está tomando um antibiótico. Então, além da dor ir embora, você também está tirando a raiz do problema. Porque muitas vezes a gente não tira a raiz do problema. É como se a ansiedade ela não fosse só a pontinha do iceberg, não. Ela também está lá embaixo. E quando a gente às vezes faz essas pequenas técnicas, a gente está dando uma acalmada, mas a gente não tá agindo lá na causa. O que está causando ansiedade na minha vida? Cada um vai ter um porquê. Não existe uma receita mágica, não existe uma fórmula mágica. Cada um vai ter um porquê estar sentindo ansiedade. É normal ter ansiedade? É, desde que ela não impede a minha vida. O meu trabalho, os meus relacionamentos, a minha vida, o meu sono, a minha alimentação, nem comer de mais, nem comer de menos. Todo mundo tem questões de ansiedade, por quê? Ela é um senso de proteção. Sendo um senso de proteção, todas as vezes que você atravessa a rua, por exemplo, você olha. Por quê? Porque você não quer ser atropelado. É como se a ansiedade fosse esse senso de proteção. E aí, quando a gente fica muito ansioso, deixa de ser um senso de proteção e acaba nos atrapalhando. Então, por isso, a ideia dessa live hoje foi falar de algumas pequenas ações para te ajudar a aliviar neste momento. Eu imagino que tem muita gente ansiosa, já ouvi muitas pessoas falando que pode ser que tenha algumas pessoas que tenham questões, nem sofra do Covid, mas sofra por conta da ansiedade das questões emocionais. Então, vamos tentar aliviar esses sintomas e eles persistindo, busque ajuda profissional. Por que precisa ser ajuda profissional? Porque só um profissional pode te ajudar. Se você quebra um pé, ou se você quebra um osso, seja lá o que for, você vai, por exemplo, na farmácia? Ou você vai na feira? Ou você vai, sei lá, em qualquer outro lugar? Não. Se você quebra o pé, você vai no hospital e você vai consultar com o ortopedista. Vai fazer raio-x e vai ver o procedimento. É a mesma coisa quando você tem questões emocionais. Então, quando você tem questões emocionais, o profissional mais qualificado para isso ou é o psiquiatra ou é o psicólogo. Muitas vezes só ir ao psiquiatra não resolve, porque você toma remédio, mas você não está atuando nas questões que estão causando ansiedade na tua vida. E aí, por isso, a psicoterapia. Então, você vai falar de você, das suas questões, das suas dificuldades. Então, toda vez que você tem muitas dificuldades, e todo mundo tem, e você não consegue ultrapassar essas dificuldades, isso também gera na gente muita ansiedade. Isso também gera na gente muitos pensamentos ruins, a nosso respeito principalmente. Então, quando a gente tem muitas vezes cobrança, a gente se cobra demais, a gente quer que tudo saia do jeito que a gente quer, e a vida não é assim, a gente está criando ansiedade. Então, eu preciso entender o que está causando, quais são as situações, quais são as minhas dificuldades, quais são os meus não enfrentamentos que estão causando ansiedade. E aí eu vou entender isso e eu vou aprender a lidar com isso de uma forma mais tranquila. É isso que eu gostaria de falar para vocês nessa live. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida sobre essas coisas que eu falei de como aliviar a ansiedade ou sobre a ansiedade mesmo? Pode me perguntar. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Gupi Doces. Aline, né, Aline? Faz bolos maravilhosos, ó. Os bolos da Aline são sensacionais. São maravilhosos tanto no ver como no comer. Alguém tem alguma pergunta? Boa tarde, Tatiana. Eu acabei de falar aqui um pouquinho sobre pequenas ações, coisas que a gente pode fazer para tentar reduzir aí os sintomas da ansiedade. E isso não é terapia, tá? Se você percebe que os sintomas são fortes, você precisa buscar ajuda profissional. O que é que você pode
fazer para não deixar a fogueira da ansiedade tomar conta da tua vida e você não conseguir mais viver nesses dias de quarentena, de Covid? Tem pergunta? Pode fazer. Quem tem pergunta pode fazer agora. O que eu percebo? Eu percebo, e eu falo muito isso lá no consultório, que 99% dessas preocupações que passam aqui na nossa cabeça, elas não acontecem. E se acontecer isso, se acontecer aquilo? Muitas vezes a gente deixa de viver a vida porque a gente não sabe o que vai acontecer. Para saber é só vivendo, tá? Essas preocupações, geralmente elas não acontecem, são só preocupações. Vamos lá. Estamos passando por um período na família da descoberta da metástase da minha avó. A terapia ajuda? Ajuda. Ajuda sim. Ajuda porque eu não sei qual foi o... Como que eu posso dizer? Como é que foi o anúncio disso para a família? Às vezes, os profissionais que vão dar essa notícia, não é que eles são grosseiros, é que eles não sabem nem como fazer e às vezes eles estão anestesiados, porque eles já fazem tanto isso que para eles é mais um caso. E eles não estão, de uma certa forma, errados. Às vezes, como a gente dá a notícia para a família, é muito difícil, a família não está preparada. Então, essa família ela precisa de um acolhimento, ela precisa de um entendimento para poder lidar com essa notícia, né? Para que não gere ansiedade, para que não gere agonia, angústia e tudo mais, tristeza e tudo mais. Então, assim, a terapia ajuda muito, tanto na família ou para a pessoa que não tá bem, a como encarar essa situação na família. Ajuda sim. A terapia ajuda porque a terapia faz a gente olhar, não só nós mesmos, como as situações em que nós estamos inseridos de uma outra forma. Faz a gente entender que os pensamentos muitas vezes atrapalham e aí eu posso mudar os meus pensamentos. Não é mágica, mas eu começo a mudar os pensamentos porque eu entendo que pode ser diferente. Então, vocês não conseguiram. O que eu sei é que pacientes com câncer têm até 60 dias, se eu não me engano, para ser atendido. Vale a pena entrar em contato com os hospitais que atendem câncer. Aqui em São Paulo a gente tem alguns hospitais. Vale a pena entrar em contato, eles são obrigados, se eu não me engano, é um plano do governo. Então, quando você descobre que você está com câncer, o governo ele tem até 60 dias para fazer toda a parte de ajudar essa pessoa, tá? Eu imagino que grande parte dos hospitais estão nesta onda agora de Covid. Mas existem os hospitais especializados em câncer e talvez busque ajuda lá. Liga no 0800, mande e-mail, vê se eles podem atender, já que vocês têm o diagnóstico, se vocês têm o diagnóstico aí que que a pessoa está com metástase, então acho que vale a pena correr atrás, né, para ajudá-la. Às vezes, eles vão fazer um trabalho inclusive para ajudar com dor, com toda essa questão de que ela pode estar passando. Não deixa passar muito tempo, porque a gente está falando de câncer, né? Eu imagino que os hospitais especializados, eles estão trabalhando sim, eles não vão abandonar os pacientes. E aí trabalhar essa ansiedade, né? Como é que eu lido com essa notícia no meio de tudo isso que está acontecendo, do Covid-19, que a minha avó está com metástase, né? Como é que eu lido com isso? Gera assim, muita ansiedade e aí eu fico pensando mil coisas na minha cabeça. Será que resolve eu ficar com ansiedade? Por exemplo, será que resolve eu querer achar a solução a qualquer custo? Eu tenho que separar para gerar menos ansiedade na minha vida. O que depende de mim? O que eu posso fazer? Por exemplo, neste caso, você pode buscar ajuda lá no hospital, tentar fazer ela conseguir o tratamento, isso depende de você. Agora, a cura, como é que vai ser o tratamento, não depende, né? Então, assim, tentar separar, porque muitas vezes a gente fica preocupado e ansioso com coisas que não dependem da gente e que a gente não tem como resolver. Então, se eu não tenho como resolver, não adianta ficar ansioso. Pelo contrário, só piora para mim. Entende isso?
Então, como a biópsia foi cancelada por conta do Covid e ela vem piorando, vale a pena buscar, sim, esses hospitais do câncer. Aqui em São Paulo, acho que a gente tem o IBCC, eu não sei se ele fica na Moca. Tem o Hospital do Câncer também. Dá uma ligadinha nesses hospitais para poder pegar ajuda, porque como eles são hospitais especializados em câncer, eu acho que vai dar uma aliviada na tua ansiedade aí. Dá uma ligadinha, talvez amanhã, né? Hoje é domingo, talvez amanhã, no horário comercial, até para você sanar as suas dúvidas. Eu acho que vale a pena correr atrás disso. Como a arte ajuda a lidar com a ansiedade, visto que atualmente não tenho acesso à terapia? Então tá. A arte, você pode usar, não sei se você acompanhou a live aqui do início, eu falei de algumas pequenas ações que a gente pode fazer para aliviar. Por que a arte vai fazer aliviar? Você pode respirar antes de você fazer qualquer trabalho manual ou qualquer outro trabalho de arte, eu não sei o que você faz. Mas por que ela pode aliviar? Porque você vai se dedicar àquilo, você vai entreter a sua cabeça, você vai pensar em outras coisas. Eu vou imaginar lá das mandalas. Eu mandei mandala, se as pessoas quiserem, depois me pede lá no direct, que eu mandei algumas mandalas para as pessoas pintar e tinha umas frases para pensar. Então você vai pensando numa pergunta que eu fiz ali, começa a pintar, começa a mexer com as mãos, você começa a se entreter com aquilo. Só o fato de você desligar um pouco o foco dos questionamentos e das preocupações da ansiedade já vai aliviar, tá? O que você pode fazer também? Você pode fazer escrita terapêutica. Eu super recomendo, trabalho muito com isso lá no consultório. Você pode escrever essas respostas que tem lá nas mandalas que eu mandei. Ou você pode também escrever as suas angústias, as suas ansiedades, as suas tristezas. Você pode começar a escrever como é que você está sentindo. Por que isso ajuda? Primeiro, que você está tirando as coisas aqui do mundo das ideias, que fica flutuando. E segundo, que você está usando a escrita, você está usando processos mentais para escrever. Eu não tenho nenhum texto agora para falar sobre isso, mas tem uns textos muito legais que falam da importância da gente escrever com caneta e papel que a gente está pensando e que está sentindo. Então a terapia ela vai ajudar, a fazer coisas manuais, porque você vai cortar um pouco o foco da ansiedade, do que está te preocupando. Vai te ajudar nesse sentido. Você vai se entreter. Quantas vezes você fez algo e você esqueceu das preocupações, do problema? Boa tarde, Daniele. Você esqueceu das preocupações, dos problemas. Já aconteceu isso? De você ficar horas fazendo algo e quando você viu, passou muito tempo e você esqueceu dos problemas, né? Você esqueceu das coisas que você estava preocupado. Então, por isso, fazer coisas manuais, fazer trabalhos de arte, essas coisas, pintura, ajuda muito. Ou inclusive até escrita terapêutica, tá? Então ajuda bastante a você a ter essa melhora. Para reduzir a ansiedade também, atividade física, que foi uma das dicas que eu falei lá. Alongamento, yoga, dá para fazer isso em casa. O que eu tenho pedido e o que eu tenho tentado fazer também é subir escadas. Né? Se você tem uma casa ou se você mora num apartamento, subir escadas ajuda. Sobe escada, desce, não precisa fazer isso muito. Pode fazer uns 5 minutinhos, pode subir e descer umas 2 vezes. O importante é você movimentar o corpo. Por que a atividade física é importante para as pessoas? Porque quando você mexe o seu corpo, quando você movimenta o teu corpo, eu não estou falando de beleza física, de ter corpo sarado, não é nessa linha. Quando você faz qualquer tipo de atividade física, você gera no teu corpo endorfinas, dopaminas, e esses hormônios, eles são do bem-estar. Eles promovem no nosso corpo bem-estar, prazer, sensações gostosas. Então é uma outra atividade que você pode fazer, além de pintar, artesanato, qualquer outra situação, para permitir que você dê uma aliviada no teu corpo. Porque qual que é a ideia da ansiedade? A ansiedade, quanto mais você alimenta ela, mais ela fica um monstro gigantão. E se você faz outras atividades, se você vai meio que cortando ela, você não deixa ela virar esse monstro gigantão, você vai reduzindo a ansiedade. Então essa é a grande dica. Se interter, fazer outras atividades para que você possa não deixar os pensamentos ansiosos ou os comportamentos tomarem conta de você. Com o coração, geralmente é um relato que eu escuto muito, né? O coração fica taquicardia, palpitando demais.
Então, não sei o que fazer. Senta, vai deitar, respira, né? Escuta uma música tranquila, funciona muito. Sons bineurais, me perguntaram isso, o que é sons bineurais? Você entra aí no Play Store, tem vários aplicativos de sons bineurais. E aí você vai colocar numa frequência que é uma frequência relaxante. Então, quando você coloca o fone e você escuta um som bineural, ele é como se ele desse uma desligada no nosso cérebro. Não é que desliga, tá? Nosso cérebro não desliga. Ele dá uma acalmada no cérebro. Você, na verdade, não vai ouvir muitas coisas, são uns barulhinhos. Não é uma música, necessariamente. Mas os sons bineurais, eles fazem com que o processamento do cérebro dê uma diminuída. Lembra da garrafinha? Então, se você está agitado, ansioso, você vai ficar assim. Você não vai enxergar nada, não vai conseguir pensar em nada. Quando você escuta som bineurais, quando você respira devagarzinho, quando você faz outras atividades, acalma. É isso que a gente precisa manter o nosso corpo calmo para não deixar a ansiedade crescer. Tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta sobre essas questões de ansiedades? E lembrando, gente, isso não vai resolver o teu caso de ansiedade, caso ele fique pior. Você precisa buscar ajuda de profissionais. Não tem o que fazer, tá? Se a sua ansiedade ela já está no nível muito alto, que está atrapalhando a sua alimentação, o seu sono, o seu bem-estar e tudo mais, aí você precisa buscar, sim, ajuda profissional. Essas dicas que eu estou dando aqui são dicas para te acalmar, principalmente nesse momento de Covid-19. Tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta sobre ansiedade, sobre pequenas ações que a gente pode fazer aí para ajudar neste momento de quarentena? Todo mundo está seguindo a quarentena? Responde sim ou com joinha para mim. Tá todo mundo em casa, lavando as mãos, se cuidando e quando sai na rua não fica perto de ninguém? Ou vocês estão achando que já tá tudo certo, tá tudo tranquilo? O que vocês acham aí? Tá, estão seguindo então as dicas, ó, legal. É importante, gente, continuar em casa, é importante continuar cuidando do teu emocional, né? É importante cuidar da alimentação, é importante não deixar a ansiedade tomar conta da gente, porque é como se ela fosse uma fogueira e cada vez ela fica pior e a gente acaba não tendo como domá-la. Que mais? Dormir bem é importante, fazer outras atividades, né? Ficar preocupado não resolve. Gente, se ficar preocupado resolvesse, né, ou ficar ansioso, nós não teríamos problemas, porque o grande índice das pessoas é justamente esse, ansiedade. Tem mais alguma dúvida? Outra dica também, você pode pegar, não é tutoriais, você pode pegar no YouTube meditações guiadas. Então você vai sentar numa postura confortável e você vai ouvir o som. E a pessoa vai falar para você respirar, para você sentir o teu corpo, para você sentir os cheiros ou para você ouvir os sons, para que você relaxe. Isso, foque na respiração. Esse tipo de meditação também é bem legal. Como que funciona isso na vida de um ansioso? A princípio é muito difícil, porque a gente está falando de uma pessoa que está o tempo todo agitada, preocupada. Ela vai ter dificuldade para sentar, para se acalmar. Certeza, não tenho dúvidas. Só que o que ela precisa fazer? Ela precisa fazer mesmo assim. Porque quanto mais ela fizer esse tipo de, por exemplo, de meditação guiada, o corpo vai aprendendo. E aí, quanto mais ele vai aprendendo, ao longo dos dias vai ficando mais fácil, tá? Então, é a mesma coisa da respiração. Eu nunca peço para um ansioso respirar 10, 15 minutos. Isso é impossível. Uma pessoa que está muito ansiosa, ela não tem condições de ficar 15 minutos sentada só observando a respiração. Ela não consegue. Mas não é porque ela não consegue porque ela não consegue. Ela não consegue porque vai muito além. Por isso, eu sempre peço um minutinho. E um minuto, às vezes, já é difícil para um ansioso. Então, se você começar a respirar um minuto por dia, ou de manhã, ou à tarde, ou antes de dormir, mesmo sendo difícil, que é mais possível, é um tempo curto. Então, você pode ensinar para o teu corpo que é possível relaxar, descansar, acalmar.
E aí, quando você já perceber que isso está muito tranquilo para você, você pode aumentar para 2 minutos, para 3, para 5, mas isso progressivamente. Então, não dá para um ansioso fazer coisas, né? Não dá para ele sair do 100 e ir para o 0. Isso não funciona, até porque o corpo não está acostumado. Não é assim. Ou, por exemplo, as pessoas que querem emagrecer, né? Quer sair de 100 quilos para pesar 40. Não é assim. Precisa ser um processo. A gente precisa ensinar esse corpo que não está acostumado com esses novos comportamentos. Então, não adianta um ansioso achar que ele vai ficar uma pessoa mais tranquila e relaxada do 100 ao 0. Não, não funciona assim. Por isso, são pequenas ações para cortar a ansiedade e para você ensinar para o corpo que ele pode ficar calmo e tranquilo. E isso leva um certo tempo. Por isso 1 minuto, porque 1 minuto é possível. Eu sei que é possível. Quando muitos anos antes que eu não sabia meditação, eu achava que eu nunca ia conseguir meditar, porque eu já fui uma ansiosa, né? Extremamente ansiosa. E aí eu fiz alguns cursos de meditação e eu falava, aquilo não é para mim. Não funciona. Até que eu fiz um curso, eu fiz um workshop de meditação, eu nunca vou esquecer, da Letícia. Ela foi muito fofa nesse workshop. E ela falou várias coisas no workshop de meditação que para mim se tornaram possível. Ela ensinou várias técnicas e ela falou, você não vai fazer todas. Você vai fazer a que você acha mais fácil para você nesse momento. E por mais ridículo que pareça ser, é a que cabe para você. Não adianta você querer fazer algo mirabolante que não vai rolar. E aí o workshop dela foi tão bom que eu entendi. Eu não preciso me adaptar a coisas que meu corpo ainda não consegue fazer. Eu posso fazer pequenas coisas que parecem ridículas para quem já faz, mas que para mim eu estou respeitando o meu corpo, porque tem muito disso, da gente às vezes não respeitar o nosso corpo, o nosso tempo, os nossos limites. Então a gente precisa fazer pequenos passos, é um passo por vez, né? Em relação às questões da ansiedade também. Então pode ser que eu me perceba lá vendo uma notícia ruim ou uma notícia que não tá me fazendo bem e eu falo, opa, agora eu vou cortar. Aí chega no outro dia, eu tô de novo vendo aquela notícia. Aí eu, opa, aí no terceiro dia eu já nem ligo a TV, falo, ah não, esse tipo de notícia eu não quero ver. Eu precisei de um tempo, de um processo para aprender. Para a gente aprender a reduzir, a controlar a ansiedade, é a mesma coisa. Ninguém vai acordar hoje ansioso e vai dormir uma pessoa totalmente calma. Isso não funciona. Não é assim que as coisas funcionam. Então, se você puder pensar em uma dessas dicas que eu dei lá no início da live, que eu falei sobre ansiedade, e se você puder pegar uma das dicas e utilizar durante o seu dia para cortar os pensamentos ansiosos, os comportamentos ansiosos, já vai te ajudar. A ideia é não deixar a ansiedade virar uma labareda que você não consegue apagar. Tem mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Sim, não. Assim, quando a gente é ansioso e a gente está lá na ebulição, a gente acha que nada vai resolver, né? Parece que abre um buraco e a gente cai dentro e não consegue sair. Mas quando a gente consegue entender que são pequenos passos, pequenas coisas que a gente faz que vai aliviando a ansiedade, e quando a gente começa a sentir esses resultados, a vida começa a mudar. Porque a gente não deixa mais a ansiedade, independente do que for, tomar conta da gente. Isso é muito comum. Eu falo isso pela minha experiência própria. Eu sempre fui muito ansiosa. Eu ainda sou, porque todo mundo vai ter ansiedade, certo? Só que hoje eu lido muito bem com ela. Eu tenho sim momentos, eu tenho pequenas crises de ansiedade, mas eu consigo reconhecer, vou buscar o que está fazendo eu me sentir ansiosa. Se tem solução, eu vou agir na solução. Se não tem, eu vou ter que desencanar daquilo. Mas para eu chegar nesse processo hoje, foram muitos anos de terapia, muitos anos de estudo, muitos anos de autoconhecimento da minha pessoa. Então, é um processo. Ninguém vai acordar de um jeito e vai dormir do outro resolvido. Isso não existe, não funciona.
Então, já que não tem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar a live de hoje. Vou agradecer a todos pelo carinho, pela atenção de estar neste domingo à tarde de sol e em casa, né? Então, continue em casa, continue na quarentena e gratidão a todos. Beijocas, tchau!